Olá, irmãos em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor. Mais uma vez, o apóstolo Edmilson, estou aqui trazendo uma mensagem de paz para o seu coração. Estou fazendo esse vídeo agora no dia 17 de setembro de 2022 e quero trazer uma mensagem, um assunto muito importante. Um assunto que mundialmente as pessoas têm ideia na sua mente que Jesus, ele veio para os pobres. Pessoas que mesmo tendo muito tempo na igreja, acreditam que Jesus veio para os pobres. Eu quero trazer um assunto hoje em cima disso. Não sai daí, fique até o final desse vídeo. Vou resumir em poucas palavras. A Bíblia Sagrada fala que há 2000 anos atrás, com base na Bíblia, 2000 anos atrás, veio um Senhor, o Messias, o Salvador deste mundo, para nos dar o direito de receber o perdão do Criador. E nós, mesmo tendo muito tempo na igreja, temos em mente que Jesus ele veio para os pobres. Muitas pessoas, a maioria que crê em Deus, acredita assim. E eu quero trazer com prova na Bíblia. Será mesmo se Jesus Cristo ele veio para os pobres? Que base é essa que as pessoas têm em achar que Jesus ele veio para os pobres? Não sai daí, assista esse vídeo. Se você é novato aqui, está assistindo pelo YouTube, curte e comenta aí e já deixa aí a sua inscrição. Se inscreve, nosso canal é simples e fácil para se inscrever, tá? Não custa nada, você olhar no sininho lá e clica em cima e vai lá na opção todas. Então, vou aqui mostrar na Bíblia para todos, com provas que Jesus, ele não veio para os pobres, como muitos dizem, para os pobres financeiramente, os pobres que não têm bens financeiros. Vocês já entenderam, tá? Então vamos lá no assunto. Se você não tem sua Bíblia em mãos, pega a sua Bíblia, vamos abrir, vamos ler. É muito importante a leitura da palavra do Senhor. Se você não tem uma Bíblia ou tem dificuldade para acompanhar, vai anotando, pega uma canetinha aí, ó, e um pedacinho de papel e vai anotando aí, tá? Eu vou ler aqui com você o capítulo 5 do livro de Mateus, versículo 3. É um assunto sobre o Sermão da Montanha. Eu vou ler aqui um versículo da palavra do Senhor, porque eu vou abreviar, eu vou correr aqui na Bíblia, tá, gente? Então vamos lá. A palavra do Senhor fala aqui, ó. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Aqui essa escritura está falando feliz os pobres de espírito, porque o reino do céu lhes pertence. Aí eu lhe faço aqui uma pergunta. Jesus está falando aqui feliz os pobres financeiramente? Não. Jesus está dizendo feliz os pobres de espírito, porque dele pertence o reino de Deus. Agora eu vou falar para você. Quem são os pobres de espírito? Eu vou ler para você entender aqui, no livro de Gálatas, para você entender, tem que correr na Bíblia, tá? Gálatas, capítulo 5, e versículo... Gálatas 5, vai acompanhando aí, tá? Abra a sua Bíblia, você pode abrir o livro de Gálatas, que é o Novo Testamento, no capítulo 5, eu vou ler do versículo 16 até o versículo 20, tá? E o 21, para você entender. Isso é muito importante, a leitura da palavra. Diz assim, ó. Primeiro eu tenho que ler esse texto para poder depois explicar para vocês, tá? Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquele que deseja pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que
tentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quantos seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões diversas, invejas, bebedices, festanças, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Vamos lá. Aqui a Bíblia está falando da obra da carne. A carne, o nosso corpo humano, a nossa natureza, que é pecaminosa, deseja tudo isso aqui, independente de religião. Ciúmes, invejas, feitiçaria, bebedices, festas, imoralidade sexual, tudo que foi lido aqui. Só que nós, naturalmente, sem a influência do inimigo, nós não praticamos essas coisas que está dizendo aqui, tá? Aquela pessoa que é pobre de espírito, ela tem o Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito de Deus e não pratica essas coisas. Agora, a pessoa que é rico de espírito, a Bíblia está falando aqui, e aqui eu estou falando agora do rico de espírito, a Bíblia fala do pobre de espírito, tá? Mas agora eu vou falar sobre o rico de espírito. A Bíblia fala de anjos caídos, que a Bíblia, na tradução, que são inimigos de Deus, chama de demônios. Anjos caídos, a antiga serpente. São legiões que cada um age de formas diferentes, tá? São classes. Existem espíritos especificamente para agir na área sexual da pessoa, para fazer a pessoa ser imoral nessa área. Demônios que agem na área da bebedice, faz a pessoa beber o álcool exageradamente para se embriagar, para fazer loucura. O demônio da bebida alcoólica é o Exu Pilintra, né? O Zé Pilintra. Esse cara, que é o espírito caído, ele faz as pessoas não se envolver apenas na bebida alcoólica, mas também nas drogas, em outros atos nojentos, tá? O espírito que provoca desejo sexual exagerado nas pessoas, para fazer as pessoas cair no laço do pecado, no engano, é o espírito da pomba gira, tá? E os espíritos que faz as pessoas cometer o crime, o espírito Exu Caveira, e assim vai. São milhões e milhões de espíritos. Cada classe de pecado que o ser humano pratica nessa terra é influenciada por um espírito das trevas. Então, o pobre de espírito é aquele que tem apenas o Espírito Santo na sua vida. E o rico, que a Bíblia também fala que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, passar no fundo de uma agulha, do que um rico se salvar. A Bíblia está falando dessa classe de rico. Um rico de espíritos. Um rico avarento. Um rico arrogante. Um rico que se acha melhor do que os outros. Um rico que se acha superior. Que se acha graciado por Deus. Então, esses são os ricos de espíritos, que não faz parte do reino de Deus, que pratica essas iniquidades, que a Bíblia deixa claro. Agora, o pobre de espírito, por que o reino de Deus pertence ao pobre de espírito? Porque ele pratica essas coisas que diz aqui, ó. Vou mostrar a Bíblia para você. No mesmo capítulo de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Esse aqui é o pobre de espírito, que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Felizes os
pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora vamos ver aqui para quem realmente Jesus veio ao mundo. Vamos ver aqui na palavra do Senhor. Vamos ler aqui nas Escrituras Sagradas, no livro de João, capítulo 1. Muito importante, gente, nós acompanhar a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Tem muita gente que fica aí, indo pela cabeça dos outros, porque não lê a palavra. No livro de João, capítulo 1, e versículo 10 em diante. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Veio ao mundo que ele criou. Que está falando do Senhor Jesus. Ele veio ao mundo que ele criou. Mas o mundo não o reconheceu. Essa é a primeira classe para quem Jesus veio. Veio ao mundo que ele criou. Aqui não está dizendo especificamente para quem que ele veio. Está dizendo que ele veio ao mundo que ele criou. Mas o mundo não o reconheceu. Esse mundo que a Bíblia está falando aqui, está falando mundialmente a massa humana para quem ele veio. Tá? O mundo não o reconheceu. Aí no versículo 11. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Está dizendo que ele veio ao mundo e o mundo não o reconheceu. Veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. Para um pouquinho aqui. Quando a Bíblia fala que ele veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram, está falando dos judeus, porque a Bíblia fala que a salvação ela vem dos judeus. Porque a promessa do Messias, o enviado, que é a própria salvação, viria entre os judeus. Mas Jesus ele veio para o mundo, mas o mundo não reconheceu. E o seu próprio povo rejeitaram. Tá? A nação, a família de Jesus. Mas lendo aqui a continuação do versículo, diz aqui, ó. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Veja, o nosso Senhor Jesus, ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Se nós reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, e nos arrepender de nossos pecados e nos entregar na mão de Deus. Essa ideia de dizer que Jesus ele veio para os pobres, isso aí é ideias que Satanás tem colocado na cabeça de muita gente. Iludido as pessoas. Pessoas lêem a Bíblia e não buscam a direção do Espírito Santo e deixa Satanás o iludir, o enganar. E não é isso que a palavra do Senhor ensina, gente. Não é isso. Quando a Bíblia fala pobre de espírito, está falando aquela pessoa que tem apenas um só espírito, que é o Espírito de Deus. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela é uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, é uma pessoa pacífica, é uma pessoa que sabe perdoar, é uma pessoa que não guarda rancor, mágoa de ninguém. Estão compreendendo? Ela não é perfeita, mas é uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus. É isso. Vou ler aqui mais um versículo da palavra do Senhor sobre esse assunto. Muito importante, gente. Isso é muito importante. A Bíblia diz aqui, ó, no Salmo 41 e versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. Veja. Mais uma vez, a palavra do Senhor Jesus está dizendo aqui. Feliz aquele que se importa com o pobre, que no dia da aflição o Senhor o livra. Aqui a palavra do Senhor não deixa nesse texto aqui claramente que classe de pobre que a Bíblia está dizendo, mas, mais uma vez,
Isso inclui na nossa área espiritual, aquela pessoa que tem apenas o Espírito de Deus. Uma pessoa que é manso, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que é temente a Deus, que anda no caminho reto. Se nós se importa com aquela pessoa, que não julga ela falsamente, e tem o maior respeito por aquela pessoa, temos a bênção de Deus, tá? Só que também vale essa parte do último versículo que eu li, Salmo 41, versículo 1, para a área financeira também, porque aquela pessoa que tem a área financeira bem baixa mesmo, aqueles mais ricos, muitos deles costumam humilhar, julgar. E é onde Deus, como ele não faz acepção de pessoas, não dá privilégios, se a pessoa merecer, a Bíblia fala que Deus, ele é pai, ele julga e ele castiga aqueles que fazem acepção de pessoas, tá? Um exemplo, se eu sou uma pessoa de uma classe social bem mais acima do médio, aí você é uma pessoa que é da classe social bem no nível bem baixo, a nós dois entra um exemplo no banco, chego um pouco atrás de você, você está na minha frente na fila, o gerente do banco deixa você, por ser mais pobre, que está na minha frente, por último, e eu, por ser mais rico, deixa eu ser atendido primeiro. O que vai acontecer? Deus vai julgar esse gerente do banco. Em qualquer área, em igreja, em qualquer lugar, se der privilégio para aqueles mais importantes e menosprezar aqueles de menos classe mais baixa social, então Jesus, ele há de julgar que faz acepção de pessoas, tá? Então a Bíblia deixou bem claro, né? Se você encontrar algum versículo na Bíblia que fala que Jesus, ele veio para os pobres, você me mostra aí. Porque eu já li a Bíblia 2 vezes, de Gênesis, Apocalipse, e nunca encontrei. Se você encontrar, você me fala, beleza? Porque até onde eu sei na Bíblia, se você for ler Mateus, João, Lucas e Marcos, esses 4 evangelhos, você vai ver Jesus conversando com gente rica. No caso de Zaqueu, era rico, se converteu, Jesus foi visitar ele. E tantos outros ricos, chefe de exército, Jesus ia ter com ele. Jesus ia ter com eles. Jesus não faz exceção de pessoas. Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Deixa eu orar por você nesta noite em nome de Jesus. Se você está assistindo outro horário, então parabéns. Estou fazendo esse vídeo agora, às 16, ver o horário aqui. Isso mesmo, às 18h23. Então deixa eu orar por você nesse momento. Grandioso Deus, Pai soberano, eu oro por esta pessoa que está nos assistindo nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu intercedo por esta pessoa. Esta pessoa que tinha em mente até hoje que o Senhor veio para os pobres, que essa pessoa possa tirar isso da mente. Pois o Senhor não veio para os pobres. O Senhor veio para todos igualmente. Para todos aqueles que reconhecem o Senhor como único Senhor e Salvador de nossas vidas e que se arrepender de seus pecados, o Senhor dá direito de se tornar filho de Deus. E o Senhor o dá privilégio, sim, mas sem desfazer de outras pessoas, pois o Senhor ama todos igualmente. Mas tudo que o Senhor nos quer é que nós honrem o Senhor e obedeça a sua palavra, conforme foi lido na Bíblia Sagrada. Eu oro por esta pessoa e oro por todos, a massa humana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que esse vídeo possa alcançar milhões de vidas e que pessoas possam ser transformadas através dessa palavra, em nome de Jesus. Eu oro por todos em geral, os mendigos, pessoas classe mais pobres, classe médias, os ricos e todos em geral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim eu faço a oração e agradeço ao Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Deus seja louvado, hoje e sempre. Amém.